Bem, pessoal, hoje nós vamos relembrar um pouquinho como é que resolve a equação do segundo grau sendo incompleta, tá? Isso aqui é uma dica. Quando ela for desse tipo, ou seja, quando o C for zero, o que é que a gente deve fazer? Usar um tipo de fatoração chamado fator comum em evidência. Para que isso? Para a gente transformar em um produto igual a zero. Lembra que quando eu comecei a falar de equação de segundo grau, sempre a gente coloca igual a zero. Então eu coloquei aqui dois exemplos. x2 menos 15x igual a zero. É uma equação do segundo grau e o C é zero. Então o que é que nós devemos fazer? Fator comum, o FC. Fator comum é x, aí fica x menos 15. Isso aqui é um produto igual a zero. Quando é que um produto é igual a zero? Sempre quando um dos termos for zero. Aí eu escrevi, ó, o primeiro ou o segundo igual a zero. Aqui já tem o valor do x. Resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, passo menos 15, fica positivo. Então, solução 0, 15. Às vezes, a equação ela não vem no ponto, desse jeito, já no ponto de usar fator comum. Antes, a gente precisa desenvolver, ó, tá aqui um exemplo. x2, 3x vezes x, ó, 3x vezes menos 12. Soma os termos semelhantes. Coloquei fator comum em evidência. Ó, por isso ficou assim. Aí, ó, 4x igual a 0. 0 dividido por qualquer número é 0. E o menos 9, passando para o segundo membro, dá 9. Então, solução 0 e 9. Tá certo? E observe uma coisa. Toda vez que o C é 0, que é desse tipo, uma das soluções é sempre o 0. Por causa disso aqui, ó, desse termo. Sempre é 0. A outra equação, ela é agora desse tipo. Ou seja, quando o B for 0. Aí, você deve usar, se você quiser, usa a diferença de 2 quadrados. Ou você pode resolver a equação como fosse do primeiro grau. Vou mostrar aqui as duas maneiras. Ó, peguei um exemplo. Isso aqui é um DDQ. Fica assim, ó, raiz quadrada de 9x2, raiz quadrada de 16. Um positivo, um negativo. Esse produto é zero se o primeiro for zero ou o segundo for zero. Resolvendo a equação do primeiro grau, o 4 passando para cá fica negativo, menos 4 terços. O menos 4 passando para cá fica positivo, certo? Você encontra do mesmo jeito. Aí, ó, menos e mais. Mas se você quiser fazer assim, ó, passa o número para o segundo membro, como se fosse uma equação do primeiro grau, que vocês já estão bastante acostumados. Passa o número sozinho para o segundo membro. Aí fica x2, 16 sobre 9. Quando for calcular o valor do x, lembre-se que aqui é uma potência elevada a 2. Então, tem duas opções, ó, positivo ou negativo. Raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 9. Dá a mesma resposta. Só tem que ter cuidado, quando aqui for positivo, vem para cá negativo. Aí não vai existir, aí você bota a solução vazia. Eu não escrevi aqui, mas só para avisar, eu vou até colocar bem aqui, ó, observação. Se o B for 0 e o C também for 0, a equação fica assim, ó. A solução sempre vai ser o número 0. Não precisa nem calcular, tá bom? Não precisa calcular. Um exemplo, ó, 4x2 igual a 0. Só para mostrar. x2, 0 sobre 4. 0 dividido por 4 é 0. Raiz quadrada de 0 não existe mais ou menos. Então, você bota só 0, tá bom? A solução sempre é 0. Nem precisa fazer cálculo. Achou esse tipo? Bota logo, solução 0, tá bom?